Seja bem-vindo ao canal, eu sou o professor Cleidiano e na aula de hoje iremos começar a aula sobre congruência de triângulos. Estamos na página 76 do caderno futuro. Bem, eu vou ler para vocês, para a gente poder entender melhor esse assunto, tá ok? Então, nos triângulos ABC e MNP, podemos perceber que seus três lados e seus três ângulos são respectivamente congruentes. Ou seja, tem medidas iguais. Então nós temos aqui o nosso triângulo ABC e nosso triângulo MNP, ok? O que ele está dizendo para a gente na nossa explicação? É fácil verificar por superposição que esses triângulos coincidem, como mostra a figura seguinte. Então, se você pegar esse triângulo aqui, colocar em cima desse outro ou vice-versa, e vai resultar nesse fato aqui, onde você vai ter o ponto A coincidindo com o ponto M, o ponto B coincidindo com o ponto N e o ponto C coincidindo com o ponto P. E lógico que também os lados vão coincidir e também os ângulos, tá certo? Então, o que ele diz aqui pra gente? Que triângulos congruentes são aqueles cujos lados e ângulos são respectivamente congruentes. E indicamos por triângulo ABC é congruente, esses três traços aqui é congruente ao triângulo MNP, ok? Então é isso que significa congruência, tá certo? Quer dizer o que? Que um triângulo ele vai ser congruente a outro quando ele tiver as mesmas características, quando os lados e os ângulos forem respectivamente iguais, ou seja, respectivamente congruentes. Tá certo? Então nós temos aqui alguns casos de congruência que nós iremos considerar. Temos aqui, o primeiro caso que a gente vai verificar que está na próxima página, que está na página 77. É só organizar aqui, ok? Então temos aqui o primeiro caso de congruência, que é o lado, lado, lado. Está até aqui no parênteses, tá certo? Agora, o que ele disse para a gente? Dois triângulos que têm os três lados correspondentes, respectivamente, congruentes, são congruentes. Bom, então esse lado aqui, o lado AB, ele é congruente ao segmento MN, ok? Esse segmento aqui, BC, ele também vai ser congruente ao segmento MP. E por sua vez, o AC vai ser congruente ao MP, ok? Então, é isso que foi colocado aqui pra gente, né? Cada segmento, ou seja, cada lado vai ser de um triângulo vai ser congruente a outro. E se assim for, então esses triângulos vão ser o quê? Vão ser congruentes, tá certo? Então vamos verificar aqui a 13ª questão. Na 13ª questão a gente fala o seguinte: assinale as alternativas nas quais há pares de triângulos congruentes. Então, na letra A, nós temos um traço nesse segmento e mais outro traço nesse outro segmento. Aqui, esse caso aqui, se você verificar com muita atenção, você vai verificar que eles podem se sobrepor um ao outro, que terão os mesmos pontos. E esse traço aqui indica o quê? Que esse lado é congruente a esses dois traços é congruente a esse daqui, e esses três traços é congruente a esse outro lado. É isso que significa esses traços também, tá certo? Então, isso quer dizer o quê? Que a letra A é um dos casos de congruência. Tudo bem? Agora vamos ver na letra B. Na letra B nós temos 8 e 8. Temos 5, 5 e 5. Então não são medidas iguais, não são medidas congruentes. Isso quer dizer o quê? Que essa letra B não é um caso de congruência. Na letra C nós temos o 8, o 6 e o 10. Também temos o 8, o 6 e o 10. E se você virar esse triângulo aqui, você vai verificar que a gente vai poder sobrepor esse outro triângulo. E as medidas são iguais, ok? Então isso quer dizer o quê? Isso aqui também é um caso de congruência de triângulos. Esses dois triângulos são congruentes. Então eu vou marcar ela também, tá certo? Isso por quê? Porque satisfez o nosso critério do nosso primeiro caso, que os lados são todos iguais. Okay? Os lados correspondentes são congruentes, Então vamos verificar aqui na letra D de dado. Na letra D é fácil perceber, olha lá, que eles não são congruentes, não é isso? Porque aqui tem um 7, bom, aqui também tem 7, tem 12, mas aqui tem um 10 e aqui é um 9. Então não são triângulos congruentes. Então na letra C nós vamos verificar o seguinte: se você sobrepor esse sobre esse daqui, não vão ocupar o mesmo ponto,
né? Os pontos desses triângulos não vão ocupar o mesmo espaço, certo? Então, por esse fato, a letra E não é um caso de triângulos congruentes, tá ok? Já na letra F, você pode perceber que tem a letra A, B, C, C. E se você virar para cá e sobrepor sobre esse triângulo, você vai ter um caso de triângulo congruente. Então, pelo fato de satisfazer o critério de lado, né, serem congruentes, eu posso dizer que isso daqui é uma das respostas da nossa questão. Tudo bem? Bom, então esse aqui foi o nosso primeiro caso com relação aos lados, ok? Agora vamos verificar o nosso segundo caso. No nosso segundo caso, vamos ter o que? Lado, ângulo, lado. É por isso que é esse daqui, lado, ângulo, lado. O que ele diz para a gente? Que dois triângulos que têm dois lados e o ângulo formado por eles, respectivamente congruentes, são congruentes. Então veja o detalhe, nós temos aqui um ângulo, esse ângulo aqui vai ser congruente a esse ângulo aqui, né? Aí esses dois lados também serão congruentes. Então, e quando isso acontecer, não vamos ter triângulos congruentes. Na 14ª questão ele fala o seguinte: assinale as alternativas nas quais há pares de triângulos congruentes. Então na letra A você pode verificar que os lados eles são congruentes, certo? E o ângulo também. Então eu posso dizer que esse triângulo aqui ele é congruente a esse outro triângulo também, ok? Então a gente vai marcar aqui a nossa letra A. Na letra B você pode verificar que tem um ângulo reto e um ângulo reto. E as medidas desses dois triângulos são congruentes. Então isso quer dizer o quê? Que eu posso afirmar que ele também esses dois triângulos são pares congruentes. Então na letra C nós temos o seguinte fato, né? Na letra C nós temos aqui 110 graus e aqui já é 120. Então eu não posso dizer que eles são congruentes. As medidas divergiram. Agora na letra D de dado. Na letra D nós temos o seguinte. Nós temos aqui 10, né? 12 e aqui também tem 10, 12. E sendo que temos um ângulo de 60 graus para cada um deles. Então eu posso afirmar que esses são triângulos congruentes. Isso porque satisfez o caso de lado, ângulo e lado. Ok? Agora o terceiro caso. O nosso terceiro caso já vai se referir ao ângulo, lado e ângulo. E ele diz o seguinte: dois triângulos que têm dois ângulos e o lado compreendido entre eles, respectivamente congruentes, são congruentes. Então nós temos aqui dois ângulos, né? E o lado que está compreendido entre esses dois ângulos. E nesse caso aqui, desse triângulo aqui, esse triângulo ABC, ele vai ser congruente a esse triângulo MNP. Isso porque os ângulos são correspondentes, né? E aqui nesse caso aqui o nosso lado também, tá? Então na 15ª questão diz o seguinte: assinale as alternativas nas quais há pares de triângulos congruentes. Na letra A temos o seguinte: nós temos aqui um lado entre dois ângulos. Esse aqui é a mesma coisa, um lado entre dois ângulos, e as medidas são todas iguais, não é isso? Então isso quer dizer o quê? Que eu posso afirmar que esse daqui são dois casos de triângulos congruentes. Isso porque obedeceu ao seguinte critério: ângulo, lado e ângulo, ok? Já na letra B é a mesma coisa, né? Aqui nós temos dois ângulos, né? Aqui no meio deles temos aqui um lado. Aqui é a mesma coisa. E sendo que os ângulos são congruentes, assim como o lado. Então ele satisfez ao seguinte caso, que é o ângulo, lado e ângulo. Então a gente vai marcar isso aqui como a letra correta também. Agora vamos pegar a próxima questão. Na próxima questão nós temos a letra C. Na letra C você pode verificar que aqui é 5 metros e aqui é 10 metros. Então não satisfez o nosso critério, porque esses dois lados são diferentes. Na letra D nós temos aqui 120, 30 e aqui 70 e 50. Também não são congruentes. Então eu não posso marcar essa letra D como correta. Então agora vamos pegar o nosso quarto caso. No nosso quarto caso, nós temos o seguinte: lado, ângulo e o ângulo oposto. Então, dois triângulos que têm um lado e um ângulo adjacente e o ângulo oposto a esse lado, respectivamente, congruentes, então eles são congruentes. Então, nós temos aqui o nosso lado, né? Aqui nosso ângulo adjacente a esse lado, e nesse caso aqui temos o ângulo oposto, ok? Então nesse caso, e aqui temos a mesma coisa, né? Olha, esse traço aqui indica o quê? Que esse lado aqui é igual a esse outro lado.
e aqui esse aqui está pintado de rosa, né? E o de verde, então isso quer dizer o quê? Que esses dois triângulos são congruentes, tá certo? Então ele vai satisfazer o quê? O seguinte critério, que é lado, ângulo e ângulo oposto, porque está oposto ao nosso lado, né? Agora vamos pegar a 16ª questão. Na 16ª questão diz o seguinte: assinale as alternativas nas quais há pares de triângulos congruentes. Então na letra A nós temos aqui ó, o nosso lado e o ângulo adjacente, o ângulo que está próximo dele. E esse outro aqui que é o ângulo oposto. Então nesse caso aqui é a mesma coisa, né? Esse aqui está adjacente a esse lado e aqui é o ângulo oposto e as mesmas medidas. Então eu posso dizer o quê? Que essa aqui é a letra A, porque ela está correta. Agora vamos verificar aqui a letra B. Na letra B diz o seguinte, que nós temos aqui 30 graus, aqui já é 50, né? Já não é a letra B, então a gente não vai marcar a letra B. Vamos agora verificar a letra C. Na letra C, nós temos 30 aqui, 120, e esse ângulo aqui ele está adjacente, ele está próximo desse lado aqui, e essa medida aqui, desse ângulo aqui de 30 graus está oposta. Aqui é a mesma coisa, temos aqui o nosso lado, o ângulo está adjacente, está próximo dele, e 30 graus está oposto ao nosso lado, ok? Então são a mesma medida, então a gente pode dizer que esses dois triângulos eles são congruentes. Já na letra D eu não posso afirmar a mesma coisa, porque eu tenho um 7 aqui e aqui 9, então eles são diferentes. Então eu não vou marcar a letra D como correta, ok? Agora vamos verificar a nossa 17ª questão. Na 17ª questão diz o seguinte: escreva nos quadros em cada item o caso de congruência, ou seja, lado, 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 ou lado, ângulo, ou ângulo, lado, ângulo, ou lado, ângulo e ângulo oposto. Então na letra A nós temos o seguinte, que temos somente os lados, ok? Então olhando com atenção você vai verificar que as medidas são iguais. Então esses dois triângulos aqui são congruentes. Por qual critério? O critério do lado, lado e lado, tá certo? Então na letra B nós temos o seguinte, que aqui tem o nosso lado, tem o ângulo que está adjacente ao nosso lado e esse outro ângulo aqui está oposto ao nosso lado. A mesma coisa é aqui, né? O lado adjacente, no caso o nosso ângulo está adjacente ao nosso lado e esse ângulo aqui está oposto a ele. Então esses dois triângulos aqui são congruentes, isso porque eles obedecem a esse critério, que é lado, ângulo e ângulo oposto, ok? Agora vamos para a próxima questão. Na próxima questão nós vamos verificar o seguinte, na próxima questão, que é a letra C. Nós temos aqui um lado que está entre dois ângulos. Aqui é a mesma coisa, um lado entre dois ângulos, as medidas são iguais. Isso quer dizer o quê? Que esses dois triângulos são congruentes, obedecendo o seguinte critério: ângulo, lado e ângulo, ok? Agora na letra D. Na letra D nós temos aqui dois lados, ok? E um ângulo. Aqui é a mesma coisa, dois lados e um ângulo, e eles são respectivamente iguais. Então eu posso dizer o quê? Que eles são congruentes porque obedecem ao critério lado, ângulo e lado, ok? Agora na letra E nós temos aqui um lado que está entre dois ângulos. Aqui mesma coisa, um lado está entre dois ângulos. Então isso aqui é o critério de ângulo, lado e ângulo. Então nesse caso eles são congruentes porque obedeceram a esse critério: ângulo, lado e ângulo, ok? Temos agora a letra F. Na letra F nós temos um ângulo que é de 90 graus, mas só que nós temos também os lados. E esses lados aqui é o que a gente vai utilizar para dizer se eles são congruentes ou não. Então, observando com atenção, as medidas são iguais, né? Então isso quer dizer o quê? Que eles são congruentes porque obedeceu esse critério: lado, lado e lado, ok? Agora aqui no caso da letra G. Na letra G nós temos aqui o nosso lado, o ângulo adjacente a ele e esse está oposto a esse lado. Mesma coisa aqui, esse tem que estar adjacente ao nosso lado e esse aqui está oposto, são as mesmas medidas. Então esse aqui são triângulos congruentes porque obedece esse critério, que é de lado, ângulo e ângulo oposto, ok? Então vamos para nossa letra H. Na letra H nós temos aqui 10, 12 e no meio temos o 30 graus. Aqui é a mesma coisa, né? Então isso aqui é fácil de enxergar que isso aqui são triângulos congruentes porque obedecem ao critério de lado,
ângulo e lado. Agora na letra I, todos os lados são iguais, né? Valores iguais. Então esse daqui é o caso de lado, lado e lado, ok? Então é isso, pessoal, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê um like no nosso vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal para que você possa receber mais conteúdo relacionado à área de exatas. E é isso, pessoal, e obrigado pela atenção de vocês e até mais.